beleza? Então bora começar o vídeo falando da classificação, né? Ontem o Vasco, obviamente, perdeu o jogo por 2-1, né? O Vasco acabou saindo atrás do placar ali no primeiro tempo, uma jogada de bola aérea, né? O Vasco estava com um jogador a menos naquele momento, que era o Maicon, tinha saído de campo com um corte no nariz, acabou levando 3 pontos, né, ali no nariz, e naquele momento o Vasco com um jogador a menos, com uma pressão do Atlético Paranaense, uma bola alçada na área, o Vasco aí acaba não conseguindo cortar, a bola cai no atacante, né, no pé do atacante lá do Atlético Paranaense, que finaliza muito bem, né, e acaba abrindo o placar 1-0. E depois o Vasco segue ali, né, lutando, segue brigando, o Vasco não fazia um bom primeiro tempo, acaba levando o segundo gol, né, o 2-0 ali, mais uma vez numa jogada de bola aérea. Para mim, infelizmente, 2 falhas ali do Lucas Piton, que não marcou muito bem. Eu sei que no conjunto geral todo mundo falhou, mas eu acho que o Lucas Piton acabou falhando mais ali nessa bola alçada na área, e aí 2-0 pro Furacão, aquele clima estranho, o torcedor já começa a desesperar, e para piorar a situação, o menino Ryan é expulso, né? O garoto ali acaba dando uma cotovelada, dá um tapa na cara do jogador do Atlético Paranaense. O Ryan perdeu a cabeça e tem que ser cobrado internamente. A grande verdade é essa. Vinha crescendo, vinha evoluindo, vinha apresentando um bom futebol, tanto no Vasco quanto na seleção brasileira. Foi colocado ontem como titular, o que eu acabei discordando. Eu acho que o titular ontem tinha que ter sido o Emerson Rodrigues, mas o Ryan é expulso, e aí todo vascaíno imagina naquele momento: acabou, estamos fora, vamos ser desclassificados, placar de 2-0, provavelmente vai ser um placar maior do que isso, né? O Atlético Paranaense vai tomar conta do jogo, e obviamente, como eu falei, o Ryan tem que ser cobrado internamente pelos jogadores. Acho que tem que haver uma conversa de jogadores mais experientes com o menino aí, para que ele não volte a repetir esses erros. Não é craque ainda, não é ainda um jogador de seleção brasileira principal, então, e deve haver uma cobrança interna. E aí, o que acontece? O Vasco vai lá e busca um gol, né? O Verratti, uma bola alçada na área, ele consegue, de forma maestral, como sempre, dar aquela cabeçada. O Vasco diminui o placar ali para 2-1, vai para o intervalo, e aí o Rafael Paiva faz a mágica dele, né? Tira o Payet, que obviamente não ia agregar muito no segundo tempo na parte de marcação e nem de velocidade, coloca o Emerson Rodrigues. O Vasco se equilibra, sofre muito no segundo tempo, consegue segurar o jogo, né? Consegue ali segurar o ímpeto do ataque do Atlético Paranaense, consegue levar a partida para os pênaltis, e ali nos pênaltis, irmão, o Vasco foi perfeito, não errou nenhuma cobrança, e o Léo Jardim acaba conseguindo, né, fazer uma grande defesa, quase faz 2, né, na verdade, mas uma defesa foi o suficiente para levar o Vasco aí para as semifinais da Copa do Brasil. E aí o Vasco, com essa classificação, lucra quase 10 milhões de reais no total. O Vasco já lucrou aí 23 milhões de reais esse ano na Copa do Brasil, e além, né, da classificação, do valor que o Vasco vai receber na conta bancária, eu acho que muito mais do que isso vem a moral, a autoestima, a confiança que esse grupo vai trazer lá de Curitiba agora para a sequência do Campeonato Brasileiro, que vai ser uma sequência complicada, querendo ou não. Domingo tem clássico contra o Flamengo, na semana seguinte tem jogo contra o Palmeiras em Brasília, depois tem um jogo contra o Cuiabá, que é uma partida complicada também. Então acho que toda essa confiança que o Vasco vai trazer dessa classificação vai ser muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já entra no âmbito agora preparação para domingo, né? O Vasco perdeu o João Vitor não joga, tá? O clássico contra o Flamengo. Então a dupla de zaga deve ser mantida com o Léo Pelé e com o Maicon, né? Tiveram alguns erros ontem que precisam ser corrigidos, mas tem que destacar uma boa partida do Léo, na minha opinião. O restante do time deve ser muito parecido com o de ontem, né? Acho que a única mudança deve ser a saída do Ryan, né? Eu acho que o Ryan, depois do que ele fez ontem, tem que sofrer algum tipo de punição, né? Tem que internamente ser cobrado, como eu falei anteriormente aqui no nosso vídeo. Então o Ryan deve perder a vaga para a entrada do Emerson Rodrigues, né? O restante do time, acredito eu, que será mantido, né? Com Léo Jardim no gol, PH e Piton nas laterais, meio de campo ali com Hugo Moura. Acredito que o Sforza seja mantido e o Payet também como titulares, e ali no ataque David Verratti, e acredito o Emerson Rodrigues ganhando a vaga. A grande dúvida é: será que o Coutinho finalmente voltará a vestir a camisa do Vasco? Será que o Coutinho finalmente terá condições de ir a campo nesse domingo aí no clássico contra o Flamengo? Eu espero, torço e imagino que sim. Acho que o Coutinho terá condições de jogo. Ficou no Rio de Janeiro ontem treinando, né, aprimorando a forma física. Então tudo indica que domingo Coutinho voltará, né? E quem sabe voltando num grande estilo, voltando aí, ajudando o Vasco a buscar uma grande vitória contra o Flamengo, né? Para dar uma apagada, né? É difícil apagar, mas pelo menos dar ali uma
uma leve apagada naquela derrota aí ridícula, né, que o Vasco teve no primeiro turno por 6-0 para o Flamengo. Então é isso, né, muito feliz com a classificação, preocupado, né, para que o Vasco possa evoluir nessas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E agora vou deixar com vocês aqui a entrevista. Família vascaína, temos que agradecer esses caras aí que vocês estão vendo. Que partida fez o Verratti, sempre decidindo, sempre achando uma cabeçada, né, que o goleiro não consegue pegar. É inacreditável. Esse cara para mim, o melhor centroavante, cara, que passou na última década, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Um jogador que estava escondido no futebol argentino, está ajudando o Vasco e ajudando o Vasco muito. A gente tem que agradecer muito ao Ramon Dias por ter indicado o Verratti, né, para o Vasco da Gama. Que jogador decisivo. Tem que fazer uma estátua do Verratti lá em São Januário, porque o que esse cara tá ajudando o Vasco da Gama não é brincadeira. E o Léo, né, o Léo Jardim defendendo o pênalti. Vasco foi para os pênaltis, conseguimos, né, acertar os 5 pênaltis. Fomos perfeitos no pênalti. E o Léo Jardim foi lá e defendeu um pênalti do Atlético Paranaense. Então, assim, é comemorar, é vibrar. Vamos pra cima com tudo. Eu tô muito feliz. Vasco conseguiu com essa classificação 10 milhões de reais. Então, assim, já vai ajudar ali na folha, na salarial. Tô muito feliz. O Vasco tá vivendo uma energia muito boa e que continue. Há muito tempo que o Vasco não chegava às semifinal da Copa do Brasil. Conseguimos tirar esse tabu e agora vamos para a final. E quem sabe conseguir essa grande conquista, né, da Copa do Brasil. O Vasco não vence desde 2011. Então, assim, agora pé no chão, trabalhar, né, duro, trabalhar forte, para que o Vasco possa vir evoluindo a cada dia. E também temos que agradecer o Rafael Paiva. Que trabalho sensacional que ele tá fazendo na frente do Vasco. Ele tá fazendo é coisa fantástica. Essa que é a verdade. Então é isso, galera. Tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.